Graça e paz, povo do Senhor, família Vitória Plena TV, pastor Edivaldo, todos irmãos e irmãs que estão aqui conosco todos os dias nessa plataforma maravilhosa que cresce dia após dia e que são transformados pela verdade. Orgulho em falar sobre isso. Eu sou o presbítero André, sou esposo da missionária Néia, pai da Kimberly, avô do Tony. Meus irmãos, antes de começarmos, não podia deixar, né? Eu sei que o pastor Edivaldo vai dar aquela risadinha gostosa. Se você não tem, adquire a sua para você também fazer o pastor Edivaldo dar essa risadinha quando nós anunciamos aqui o merchanzinho aqui, ó. Que coisa linda, que acabamento, hein, pastor Edivaldo? A versão 26, 27 já tem que ser preparada, hein? Bom, meus irmãos, brincadeiras à parte, vamos aqui para a Pílula de Sabedoria dessa manhã. Vamos falar sobre Apolo, um coração ensinável. Quando a humildade abre portas que o talento sozinho não consegue abrir. Você tem Bíblia aí? Eu sempre digo, tenha Bíblias em mãos, você que pode, para confrontar, acompanhar a mensagem, confrontar aqui no sentido de sabedoria, de verdadeiramente verificar, não só o presbítero André, mas qualquer pessoa que falar da Bíblia, busque na Bíblia o versículo, o capítulo que está sendo anunciado, porque não tem outra forma de viver se não for através da verdade, meus irmãos, através da Bíblia. Texto áureo, vamos lá? Atos 18, 24, na versão NVI eu vou ler aqui, que diz assim: enquanto isso, chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. E eu já deixo aqui como um texto de apoio em Provérbios 16, 18, também na NVI, que diz: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Como introdução, nós vemos hoje, meus irmãos, em uma época na qual informação é abundante, mas a humildade é rara. Nunca houve tanto acesso ao conhecimento, cursos, livros, vídeos e conteúdo. Porém, o conhecimento sem ensinabilidade pode se tornar uma armadilha. Uma das maiores barreiras ao crescimento não é a falta de inteligência, porque eu já te digo que o inteligente, ele aprende com os seus erros. E o sábio, ele aprende com os erros dos outros. Você vai entender bem isso. A tal crença de que nós já sabemos tudo é muito perigosa. É possível crescer financeiramente e parar de aprender. É possível ter experiência profissional e parar de ouvir. É possível conhecer muito da Bíblia e parar de ser discipulado. É possível ensinar os outros e deixar de ser ensinado. A história de Apolo nos mostra que Deus não usa apenas pessoas talentosas. Deus usa pessoas ensináveis. Talento abre portas. Humildade mantém portas abertas. Apolo era brilhante, mas ainda estava incompleto. Lucas descreve perfeitamente isso quando nós lemos que Apolo era um homem culto e poderoso nas Escrituras. Ele conhecia a palavra, ele era eloquente, ele possuía capacidade de comunicação, meus irmãos. Ele falava com entusiasmo, ensinava sobre Jesus. Qualquer um poderia olhar para Apolo e pensar: eis aí um homem pronto. Mas havia um detalhe: Apolo conhecia apenas o batismo de João. Seu entendimento ainda precisava ser ampliado, e essa é uma das maiores lições de maturidade espiritual que nós vamos aprender nessa manhã. Ser excelente não significa estar completo. Sempre existe e existirá algo novo a se aprender. Quem para de aprender começa a envelhecer por dentro. O perigo do sucesso prematuro. Um dos maiores riscos da vida é o sucesso chegar antes da maturidade, meus irmãos. Muitas pessoas começam a ter resultados e já acham que não precisam mais de aprendizado ou de orientação. O conhecimento
ele produz capacidade, mas a humildade produz conhecimento contínuo. Abrindo um parênteses aqui, na minha profissão, é requerido horas anuais de educação continuada. Sem essa educação continuada, eu não consigo assinar documentos. Eu fico restrito a exercer alguns papéis dentro da minha profissão, mas quando eu obtenho essa educação continuada, eu estou apto. Esteja sempre apto. Tenha sempre um coração ensinável para aprender, meus irmãos, porque até na profissão é necessário que você adquira conhecimento contínuo. Nada é parado, imóvel. A humildade te produz esse conhecimento contínuo. Apolo poderia ter sido limitado pelo seu próprio talento, mas ele permitiu que Deus o usasse para expandir a sua visão. Vamos falar aqui também, meus irmãos, de duas pessoas importantíssimas nesse crescimento de Apolo. Priscila e Áquila nos ensinam a arte de corrigir sem humilhar. Então, primeiro, eu tenho que ter um coração ensinável. E segundo, quando eu estou ensinando, eu preciso ter também um coração ensinável sobre a ótica de que ensinar não é humilhar. A Bíblia nos diz em Atos 18, 26, na versão NVI, que Priscila e Áquila, para mim, o primeiro casal de missionários do Novo Testamento, ouvindo-o falar, convidaram-o para ir à sua casa e lhe explicaram mais adequadamente o caminho de Deus. Observe isso nesse texto. Coisas que eles não fizeram e muitos o fazem. Não interromperam Apolo em público. Não tentaram constrangê-lo. Não transformaram a situação em uma competição. Não buscaram reconhecimento. Eles ensinaram com amor. Nem toda correção precisa ser exposição. O irmão pregou naquele dia, ministrou uma palavra abençoado e na sequência ele te entrega o microfone. Ei, sabidão, não pega o microfone ali para corrigi-lo, a não ser que seja uma heresia que vai trazer, dissensão, divisão ou algo que afete. Mas se foi um erro, digamos, aceitável na dicção das palavras ou de citação de nomes, não estraga a mensagem. Faz como Priscila e Áquila. Chama ali no particular. Tem aquela conversa agradável de crescimento. Nem toda correção precisa ser exposição. Há pessoas que corrigem para demonstrar superioridade. Ou o tal de, eu vou adicionar algo aqui, complementando, mas esse complementando não é no sentido de crescimento. É um complementando para mostrar, olha, que legal a sua pregação, mas eu sei mais, tá? Deixa eu pôr um ponto aqui. Não faz isso. Não estraga a pregação do seu irmão, que talvez está iniciando na caminhada e as próximas vezes nem vai mais desejar falar de Deus. Até na correção tenha humildade e sabedoria para fazê-la. Muitos estão corrigindo, mas no sentido de demonstrar superioridade. Outras pessoas demonstram correção para gerar crescimento. Agora, Priscila e Áquila ensinaram de forma que o conhecimento viesse edificar a vida de Apolo, mas não humilhá-lo. É assim que Cristo age conosco. Jesus corrige, mas também acolhe. Jesus confronta, mas também restaura. Aprenda a fazer a exortação de maneira correta. O que tornou Apolo grande não foi a sua eloquência. O diferencial de Apolo não foi a sua capacidade de falar, foi sua capacidade de ouvir. Ei, boca aberta! É mais sobre ouvir do que falar. É mais sobre ouvir do que falar. É por isso que temos 2 ouvidos e uma boca apenas. Mas você, o crente boca aberta, quer a todo tempo emitir opinião. O meu ponto de vista. Tem situações em que você não tem a informação completa, mas você quer falar. Você quer mostrar, quer julgar, quer fazer justiça com as próprias mãos, quer expor o irmão que errou em algo, mas quando é com você, crente boca aberta, tu quer misericórdia. Misericórdia, Senhor, não deixe eles falarem do meu erro. Ei,
se você não tem todos os fatos, se você não tem certeza, ou se você só ouviu uma parte, se você não pode ouvir a outra parte, não opine. As pessoas estão te pegando e você está trazendo um problema para sua casa, para sua vida, para sua família, porque em tudo você quer opinar. Em tudo você quer ser o sabichão, crente, boca aberta. Aprende hoje. Para de trazer problema para você. Você já tem os seus particulares, mas você está trazendo problema para você, para sua família, porque você é o famoso crente boca aberta. Meu Deus, vamos aqui. Perdão, Senhor, mas desceu fresquinha essa. Apolo já era reconhecido. Imagina essa cena. Apolo já ensinava em público, já era respeitado pelas pessoas. Então, alguém me mostra que ainda existe algo maior para aprender. E muitos, diferente de Apolo, tal do crente boca aberta aí, vai dizer, eu já sei, sempre fiz desse jeito. Quem são vocês para me ensinar? Mas Apolo ouviu, meus irmãos. Apolo aprendeu, Apolo cresceu. E depois disso, o ministério dele se tornou ainda mais influente. Ou seja, sempre vai haver espaço para crescer. Oh, glória! O homem que aceitou ser discipulado tornou-se ainda mais preparado para discipular os outros. Ou seja, quem não senta para aprender, não pode se levantar para ensinar. É contínuo, educação contínua. Oh, glória! O orgulho, meus irmãos, fecha portas que só a humildade abre. Provérbios nos alerta, nós já lemos lá, Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição. Que bom que Naamã rompeu o seu orgulho, né, pastor Divaldo? Estamos falando aí nessa campanha, salvo engano, passamos pelo 4º dia ontem, o orgulho de Naamã. E que bom que Naamã rompeu o orgulho, porque ele abriu portas que o talento não abre. Ele abriu portas que só a humildade rompe. Ele abriu porta de cura que só a humildade alcança. O orgulhoso é perigoso, porque o orgulho que está dentro dele impede o seu crescimento. O orgulhoso acredita que já chegou. O humilde entende que ainda está caminhando. O orgulhoso diz, eu já sei. A humildade diz, o que posso aprender? O orgulho afasta conselhos. As pessoas se distanciam de você, mas a humildade, esta traz sabedoria. O que essa mensagem, no dia de hoje, pode nos ensinar para as nossas vidas? Vamos lá em algumas áreas da vida, bem resumidamente. Segura mais um pouquinho, já estamos caminhando para o fim. Vida espiritual. Crentes maduros nunca deixam de ser discípulos. Quanto mais conhecem a Deus, mais percebem o quanto ainda precisam aprender e crescer. Ei, teólogos, que esfregam os seus diplomas na cara dos irmãos humildes, aprende isso. Quanto mais você conhece de Deus, mais perceba e entenda a necessidade de aprender sobre Ele, porque Ele também está nos humildes. Não sou contra a teologia, pelo contrário, quanto mais aprendizado, mais crescimento. Só que não se limite trazendo o seu diploma como algo superior. Eu já vi muito Deus usar os irmãos que falam nós vai, nós fica, a gente fomos, com autoridade, para tirar grandões ali do altar. O meu diploma, o meu anel. Cuidado, o seu anel também te traz tropeço. O orgulho também te leva à queda. Tenha um coração ensinável. Na vida, com relação a emoções e sentimentos, pessoas emocionalmente maduras aceitam feedback. Essa troca, 360, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não enxergam conhecimentos através da não aceitação de correção. Meus irmãos, nem toda correção é ataque. Quando o seu líder te chamar para conversar ali no cantinho porque ele é sábio, ouça a exortação. Nem sempre isso é um ataque. Pessoas maduras emocionalmente enxergam esse tipo de exortação como oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Agora, no casamento. Já abrindo um parênteses aqui, 29 de agosto, ainda dá tempo. Se você não se inscreveu, temos pouquíssimas
vagas para o dia 29 de agosto. Encontro de casais nas Cefeiras do Senhor. Você que é de São Paulo, da região aqui do interior, do Vale do Paraíba, ali, Mogi das Cruzes, né, Suzano, Poá. Estamos em Itaquá. Estamos pertinho de você, até de São Paulo. A distância é pouca para você que mora na Zona Leste. 29 de agosto, encontro de casais nas Cefeiras do Senhor. Está sendo preparado algo extraordinário. É tempo de aprender e crescer. Como nós estamos falando aqui nessa pílula de sabedoria, eu não estou fugindo do contexto dela. Então, em casamento, muitos conflitos conjugais permanecem porque ninguém quer admitir erro. Ninguém quer crescer na relação. Ou seja, muitos divórcios, muitos casamentos estão sendo destruídos exatamente por falta disso. Aprendizado, conhecimento, conhecer mais do meu próximo e conhecer mais de mim, no que aquilo que eu posso melhorar, admitir erros. Casamentos saudáveis são construídos por pessoas ensináveis, pessoas que têm o coração ensinado, tornam o seu casamento, o seu relacionamento saudável. Finanças. Quem prospera aprende constantemente. Pessoas sábias ouvem orientações e instruções. A soberba financeira costuma produzir grandes quedas. Se você ainda não participou de nenhuma das lives da pastora Cândida, eu te convido nessa manhã. Participa. Pastora Cândida, que bênção, a ministração com uma suavidade, falando de finanças. E eu que estou quase 30 anos nessa área, eu paro para ouvir o pastor Divaldo, a própria pastora Cândida testemunha disso. Eu amo aprender, eu amo ouvir. Pastora Cândida, segue firme, você que ainda não participou, participe. O pastor Divaldo vai falar para você o horário da programação dela, se você pode. Permita-se crescer financeiramente à luz da Bíblia. Saúde física e mental. Crescimento também exige reconhecer limites. Uma pessoa sábia, ela reconhece os seus limites, ou seja, às vezes a cura chega quando começamos e admitimos que precisamos de ajuda. O maior exemplo de humildade, Jesus. Meus irmãos, Apolo tinha conhecimento e Jesus tinha toda a sabedoria. E mesmo assim Jesus foi humilde, afirmando em Marcos 10:45 de que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Ou seja, o próprio Cristo demonstrou humildade. O próprio Cristo demonstrou humildade. Você aí com a sua soberba, se afundando dia após dia, esperando só ser anunciada o dia da sua queda. Dicas para você desenvolver o seu coração. Vamos encerrar nos próximos minutos. Ter um coração ensinável, é necessário ter disciplina e entender que eu não devo nunca parar de aprender. Obediência, eu preciso aceitar correções com sabedoria. Espiritualidade, eu preciso manter Cristo como meu maior mestre, ou seja, eu nunca serei maior que o mestre. Então eu preciso alcançá-lo todos os dias. A pergunta é, o que eu sei? Não, essa não é a pergunta sobre o que eu sei já a nível de conhecimento. A pergunta é, eu já estou me parecendo com Jesus? Porque o objetivo final no aprendizado do cristão, você que é cristão, o seu objetivo final não é terminar acumulando conhecimento, ser o melhor da classe, é produzir transformação. Se você é o melhor da mesa, o mais sábio da mesa, começa já a pensar em pular para outra mesa, porque quando você se torna o mais sábio, ou você se acha o mais sábio dessa mesa, você vai parar de aprender. Concluindo, Apolo era poderoso nas escrituras, mas ainda lhe faltava algo. Talvez está faltando algo para você passar de nível. Então começa a ter esse coração ensinável de Apolo. Priscila e Áquila o receberam, chamaram para perto, ensinaram com amor, com jeitinho, e Apolo ouviu com humildade. Esse encontro transformou o futuro de Apolo e talvez Deus esteja nos ensinando hoje, nessa manhã, que o próximo nível para o nosso crescimento, amadurecimento, não depende apenas de mais conhecimento, não é sobre mais comprar livros, talvez dependa de mais humildade, porque pessoas ensináveis continuam crescendo, pessoas orgulhosas estacionam. Palavra final.
talvez você ensine pessoas, talvez você já lidere equipes, talvez você tenha muita experiência, talvez você já possua grande conhecimento, mas nunca perca a capacidade de sentar-se à mesa como um aprendiz. Até quem ensina precisa aprender, até quem lidera precisa ser liderado, discipulado, até quem conhece muito precisa aprender para crescer, porque enquanto houver vida, Deus sempre terá algo para nos ensinar. Frase final de encerramento: Apolo se tornou poderoso porque era talentoso, ok, mas ele se tornou extraordinário porque permaneceu ensinável. Quando alguém tem um coração humilde, ele nunca para de crescer, porque Deus sempre encontra espaço para derramar mais sabedoria, porque Ele encontra disposição para aprender. Então, tira do seu coração a soberba, o orgulho, e apresente para o Senhor um coração humilde, disposto a aprender do céu. Meus irmãos, esta foi a pílula de sabedoria. Que Deus os abençoe grandiosamente. Guarde no seu coração essa pílula que tem por título Talento sem humildade. Quando a soberba antecede a queda. Deus os abençoe no coração. Beijo, Presbítero André. Até a próxima pílula de sabedoria. Pastor Divaldo, volto para ti. Amém e amém.